Você já passou por cirurgia de catarata e por acaso, depois de algum tempo, a sua visão voltou a ficar turva, igual antes de ter sido operado? Pois é, você pode ter um problema chamado opacificação da cápsula posterior. Hoje eu vou te trazer a história da Cláudia, que é uma paciente real, que eu dei o nome fictício para proteger a sua identidade. Ela foi operada de catarata há 2 anos e encontrava-se muito bem, enxergando até mesmo sem óculos. E há uns 4 meses ela começou a perceber que a sua visão começou a embaçar e ela não conseguia enxergar bem. Ela começou gradativamente em um dos olhos e depois começou a evoluir da mesma forma no outro olho. Ela até tentou usar um óculos antigo que ela tinha em casa, mas mesmo assim não teve sucesso, sua visão continuava turva. Foi então que ela procurou o atendimento médico e a história eu vou te contar durante esse vídeo. Meu nome é Marcos Massotti, eu sou oftalmologista há 19 anos, trabalho aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e tenho feito esses conteúdos com o objetivo de trazer informação para que você consiga entender um pouco do que pode estar acontecendo com seus olhos e possa procurar um atendimento médico de posse dessas informações e, juntamente com seu oftalmologista, possam ir em busca da melhor solução. Vem comigo! O que acontece depois da cirurgia da catarata? Existe novamente a chance da visão ficar turva? Catarata é uma doença que pode voltar? Eu trouxe aqui a história da Cláudia para ilustrar uma dúvida que é muito frequente e acontece com 10% das pessoas que passam pela cirurgia da catarata. Isso mesmo, uma boa parte delas volta a ter turvação visual e é isso que nós vamos esclarecer aqui para você durante esse vídeo. Para você entender bem o conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar a assistir a minha série aqui sobre cataratas inesperadas. Procura lá no meu feed, se você ainda não assistiu, que você vai entender bem direitinho o que é a catarata, como é feita a solução desse problema, que tipo de cirurgia que a gente faz, como são as soluções existentes atualmente sobre o tratamento da catarata. Mas para você que ainda não viu a nossa série de cataratas inesperadas, essa doença nada mais é do que a opacificação do cristalino, que é a nossa lente natural que fica aqui dentro, atrás da parte colorida do olho, que é a íris. Eu vou te mostrar aqui nas minhas figuras. Aqui nessas figuras eu vou te mostrar rapidamente o que é a catarata. Aqui nessa figura superior do lado esquerdo é uma visão real de um olho com catarata. Você consegue observar a pupila bem dilatada, a íris, que é essa parte colorida do olho. Quando a gente dilata com o colírio, a gente tem essa imagem do cristalino. Esse cristalino é uma lente que nesse caso já está opacificada pela catarata. Aqui nessa figura do meio eu fiz um corte sagital, que é como se eu cortasse o olho ao meio, para te mostrar o perfil, para você entender a localização das estruturas. Então aqui nós temos um cristalino teoricamente saudável, aqui na frente a córnea, aqui no meio o cristalino, e aqui na direita a gente observa já um cristalino opacificado, que a gente chama de catarata. Novamente eu te convido para assistir a série que a gente fez, chamada Cataratas Inesperadas. Lá eu vou te explicar com mais detalhes e alguma dúvida você pode deixar aqui abaixo, nos comentários que a gente vai te responder. Aqui mais uma vez, embaixo, mais uma vista de perfil do olho. A localização do cristalino com catarata é importante que você memorize para poder depois eu te mostrar sobre esse problema que a Cláudia teve. Aqui na direita, abaixo, a gente já tem um olho que foi operado de catarata, em que a lente intraocular é colocada aqui, dentro do saco capsular. Então é importante que você entenda o seguinte: quando a gente remove a catarata aqui de dentro, a gente remove só esse conteúdo aqui que está opacificado, só o miolo do cristalino. A parte que envolve o cristalino, que é uma cápsula de colágeno, é uma cápsula fibrosa, a gente não remove. A cápsula fica aqui em volta. Você pode observar com bastante atenção que ela é mais densa do que o miolinho do cristalino. Ela é uma cápsula que parece uma película muito fina.
Aqui nesse ponto, ó, posterior, ela chega a ter uma espessura de 3 micra. É muito fininho. 3 micra é 3% de 1 milímetro. Mas a gente precisa preservar essa cápsula do cristalino durante a cirurgia para que a gente possa, olha aqui embaixo, ó, colocar essa lente encaixada dentro desse saco capsular, tá vendo? O saco capsular, ele envolve todo o cristalino. Para tirar a catarata, a gente abre aqui, ó, a gente faz um corte circular, chamado capsulotomia circular contínua. A gente cria uma via de acesso aqui pela frente, exatamente dessa forma. A gente corta aqui com uma pincinha, tira a membraninha aqui da frente. Depois a gente remove todo esse conteúdo que estava opacificado e doente e logo após implantamos essa lente nova intraocular que vai aqui dentro do saco capsular. Se você tiver bastante atenção, você vai observar aqui atrás, ó, que a cápsula posterior está aqui presente, tá vendo? Ó, uma membraninha que é exatamente onde a lente fica encaixada. Então essa cápsula posterior do cristalino, ela serve de suporte para poder a gente colocar a lente intraocular e a lente ficar bem encaixadinha lá para substituir o cristalino que estava doente, ok? Então vamos adiante. De volta à história da Cláudia, que havia sido operada de catarata já há aproximadamente 2 anos, notou que há 3, 4 meses começou um quadro de baixa de visão. Não melhorava com óculos, procurou atendimento médico. Eu vou te contar aqui como a equipe médica conseguiu detectar que o problema que ela tinha não era novamente a catarata que voltou, e sim um problema relativamente comum chamado opacidade de cápsula posterior. Isso mesmo, a cápsula do cristalino voltou a ficar opaca e com isso interrompeu a passagem da luz e a visão dela, que estava límpida, voltou a ficar turva. Depois de ter passado pelo exame de acuidade visual, em que o oftalmologista mede a quantidade de visão que a pessoa alcança com aquelas letrinhas, né, que a gente chama de optotipos, ela alcançava uma visão de aproximadamente 30% somente. A equipe tentou fazer um exame chamado refração ou refratometria, que é adicionar lentes de grau, né, como se fossem lentes de óculos, para ver se isso resolveria, se com o uso de óculos ou lentes de grau ela voltaria a enxergar. E nada, a paciente continuava apresentando 30% de visão. Manualmente, o oftalmologista tem um aparelho chamado retinoscópio, e esse retinoscópio nos possibilita de fazer um exame com uma faixa de luz para tentar descobrir o grau. No caso da Cláudia, havia uma opacidade interrompendo a passagem da luz. Com isso, a retinoscopia era praticamente impossível. O oftalmologista via apenas um borrão. Tentou-se observar o fundo de olho, que também era muito difícil. Esse exame aqui, que você está podendo observar na figura, é o exame biomicroscópico, ou exame na lâmpada de fenda. Através da biomicroscopia, a gente consegue observar todas as estruturas do segmento anterior, a córnea, a íris, o cristalino e também a lente. A gente dilata a pupila e consegue, através dessa faixa de luz aqui, ó, que você está vendo, a gente consegue observar a lente, a textura da lente, se ela está limpa ou se está suja. E, além disso, utilizando uma lente de aumento, juntamente com a lâmpada de fenda, que é esse aparelho, a gente consegue observar as estruturas do fundo do olho, a retina, o nervo óptico. No caso da Cláudia, nada disso era possível, porque ela tinha uma opacidade, uma fibrose atrás da lente que interrompia a passagem da luz. Assim como ela não enxergava, o oftalmologista também não conseguia enxergar através da lente para ver as estruturas intraoculares. E foi através da biomicroscopia que o oftalmologista conseguiu detectar que ela apresentava esse problema chamado opacidade da cápsula posterior. Esse problema de opacidade da cápsula posterior cria uma membrana opaca por detrás da lente intraocular,
que logo após a cirurgia da catarata era completamente transparente. Agora, 2 anos depois, a Cláudia começou a apresentar uma opacificação que fica atrás da lente. Aqui nessa imagem da esquerda, acima, a gente observa pela lâmpada de fenda a lente intraocular, tá vendo? Ó? A lente intraocular bem centralizada, aqui a pupila está dilatada, a gente só está vendo a imagem da lente, mas entendam como se esse círculo fosse a pupila. Aqui a gente vê o centro da lente, que a gente chama de zona óptica, totalmente límpido. Tá vendo? Ó, a gente vê esse reflexo alaranjado lá atrás, que nada mais é do que o reflexo vermelho, ou reflexo que vem da retina. Então a luz passa pela lente, bate na retina e volta esse reflexo alaranjado. Essa lente está completamente transparente. Tá? A cápsula não está opacificada. Aqui abaixo à direita a gente vê essa imagem, ó. É desse jeito que a gente enxerga. O oftalmologista na lâmpada de fenda observa essa imagem. Parece um pouco de areia que está atrás da lente, tá vendo? Aqui, como não está em 3D, você consegue ver só a imagem de frente. Então você não consegue ver a profundidade que está essa opacidade. Mas quando a gente passa o facho de luz para lá e para cá, esse facho de luz, a gente consegue avançar o microscópio, retroceder e observar a localização exata que essa opacidade se encontra. Então era isso aqui que a Cláudia apresentava no exame quando ela foi procurar o médico. Aqui eu estou te mostrando mais um exemplo para ficar bem claro para você o que é opacificação de cápsula posterior. Vendo aqui com transiluminação, também na lâmpada de fenda, a gente vê aqui, parecem pérolas, né? Formatos redondos. Aqui a gente vê a cápsula anterior que foi removida, ó, aquela capsulotomia circular que eu expliquei para você, que é por onde a gente tira a catarata, e também pelo mesmo local onde a gente implanta a lente dentro do saco capsular, e lá atrás da lente, onde estão essas opacidades aqui que você vê, esse monte de pérolazinhas. Quando a gente faz a iluminação direta, a gente observa, ó, a cápsula anterior do cristalino, uma parte dela também já está opacificada, tá vendo? As células estão se proliferando aqui, causando a perda da transparência, e essa opacidade, essa fibrose, essa imagem esbranquiçada que você está vendo aqui, é a opacidade da cápsula aderida à cápsula posterior. É importante lembrar que essa opacificação não está dentro da lente intraocular. É raríssimo, muito raro mesmo, a gente ter algum defeito, alguma opacificação da lente em si. Isso já aconteceu alguns anos atrás. Hoje em dia as lentes melhoraram muito e a gente que só trabalha com lentes premium, lentes personalizadas, cujo material é fantástico, a opacificação da lente praticamente não existe. O que dá problema é a opacificação da cápsula, que não tem nada a ver diretamente com a lente. A cápsula é uma estrutura do olho, é uma estrutura viva, portanto ela pode sofrer modificações. O que pode ter causado essa opacificação da cápsula posterior? Geralmente, na cirurgia moderna, a gente remove todo o conteúdo do cristalino doente e tem que se fazer uma limpeza exaustiva, uma limpeza bem feita da cápsula anterior, dessa bordinha, tá? Onde se encontram algumas células, algumas fibras do cristalino, porque essas células podem continuar se proliferando e podem migrar por detrás da lente e colaborar para essa cápsula ficar opaca, para ela ter esse processo de fibrose que você está vendo aqui. As lentes novas, as lentes premium, elas têm a borda quadrada. Existem alguns desenhos de lente intraocular personalizados que impedem, ou pelo menos reduzem em grande parte, a migração dessas células para trás, para que a cápsula posterior continue transparente. Essa opacificação ocorre em cerca de 10% das pessoas que passaram por cirurgia de catarata. Não é uma coisa tão rara, mas uma boa parte dessas cirurgias não acontece
opacificação. Essa tecnologia embarcada nas lentes intraoculares faz muita diferença. Essa é a diferença de você optar, juntamente com o seu oftalmologista, por uma lente personalizada. Muita cirurgia é feita até hoje com lentes intraoculares convencionais. Vai servir para corrigir a catarata? Vai tirar sua catarata que estava opaca, vai colocar uma lente transparente. Por um tempo vai funcionar, mas depois você pode ter o desprazer de perder a transparência, de perder a qualidade de visão e depois ter que passar por um tratamento para resolver isso. Eu vou te falar como já já. E agora, doutor? A minha lente está opacificada, ou seja, eu tenho a síndrome da opacificação da cápsula posterior, ou opacidade da cápsula posterior. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar por uma nova cirurgia? Antigamente, sim. Antigamente, o cirurgião teria que te operar de novo e remover essa opacidade através de uma microcirurgia em que ele removia manualmente essa cápsula posterior. Hoje em dia, a gente tem o auxílio de um tipo de laser fantástico chamado YAG Laser. Isso mesmo, um procedimento ambulatorial que não precisa de internação, em que você vai até a clínica ou até o consultório e o médico aplica o laser e ele funciona como se fosse um espanador. Essa é a imagem que eu tenho. Ele realmente funciona como um espanador. Ele entra aqui nessa região sem encostar no olho, em alguns minutos remove toda essa sujeira. Eu já vou te mostrar. Essa é uma das tecnologias mais interessantes que a gente tem hoje em dia. É um equipamento chamado YAG Laser. Ele é uma junção de 3 gases e forma um tipo de laser. E esse laser, a interação entre os fachos de luz, forma uma onda de choque, que a gente chama de fotodisrupção. Essa fotodisrupção, ela cria um efeito de limpar como se fosse um espanador. Ela rompe tecido. Então ela rompe toda essa membrana que estava opacificando atrás da lente e o paciente não sente nada. O laser nem encosta no olho. Muitas das vezes o paciente escuta um barulhinho, tec-tec, que é o barulhinho do laser sendo aplicado. Aqui a gente tem alguns modelos de laser, à minha esquerda, e aqui à direita você pode ver o paciente encostado com o rosto no laser para receber o tratamento. É muito tranquilo e é muito eficaz. Como eu te falei, esse equipamento, que é o YAG Laser, ele serve para remover a opacificação da cápsula posterior. Você não precisa passar por uma nova cirurgia. A sua lente não vai precisar ser trocada. É um procedimento que leva poucos minutos, indolor, feito com uma gota de anestesia, anestésico tópico mesmo de colírio. O médico aplica o laser, como eu vou te mostrar, e restabelece a transparência dos meios. Toda aquela sujeira sai como se fosse mágica, parece um espanador. É muito bacana o tratamento. Aqui tem uma figura representando como que funciona esse tratamento do laser. Vou te mostrar com o meu cursor. O laser sai daquele aparelho, passa através da córnea, atravessa a pupila, passa pela lente e tira toda a opacificação da cápsula posterior, que está aqui atrás, tá vendo? Aqui nessa figura dá para você ver bem a localização. A cápsula posterior fica atrás da lente. Então a sua lente, na grande maioria das vezes, está íntegra, não tem nenhum defeito. O problema está aqui atrás. Então o laser atravessa todas as estruturas que estão transparentes e vem agir somente aqui, pontualmente, no local exato de onde está a opacificação. Então essa é a imagem que você está vendo da lente da Cláudia após ter passado pelo tratamento. Ela restabeleceu sua visão, voltou a enxergar sem uso de óculos, com a sua lente novamente transparente. Esse é o desfecho da história dela, que também pode ser o seu. Então a opacidade da cápsula pode ocorrer em 10%, em média, dos pacientes após a remoção da catarata e o implante da lente intraocular. O recomendado é que você, após ter passado por cirurgia de catarata, volte ao seu médico pelo menos a cada 6 meses para fazer uma avaliação de rotina, que a gente chama de manutenção. Nem sempre você vai precisar fazer laser, nem sempre você vai precisar passar por nenhum procedimento. Mas quando alguma coisa acontecer, você não terá surpresa. Eu queria aqui te agradecer muito por ficar comigo até aqui e também pelo seu interesse nesses assuntos de prevenção à cegueira. Eu quero deixar aqui
à disposição para você colocar seus comentários. Se ficou alguma dúvida, se eu conseguir ser claro nesse vídeo, se eu conseguir te ajudar um pouco com essas informações, e também pode deixar aqui alguma sugestão sobre novos conteúdos que seja do seu interesse. Muito obrigado!